Boa tarde, meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo algum conhecimento, alguma explicação que seja possivelmente contribuição para você. Em geral, muitas vezes, questões trazidas pelos seguidores ou pelos leitores, sempre que possível, e baseadas em geral na obra de Tom Campbell, My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo, que são livros traduzidos em português. Eu e mais alguns colegas fomos responsáveis aí pela tradução. O livro está traduzido e publicado na íntegra, não se trata de um resumo, é a trilogia original do Tom, e é oficial, ok? É um trabalho conjunto autorizado pelo Tom, e então a gente traz conhecimentos relacionados às ideias. Trata-se de física digital, consciência e realidade virtual, né? Explicando o funcionamento da realidade. E eu queria falar hoje sobre entrelaçamento ou emaranhamento quântico. Eu fico feliz quando alguém faz alguma pergunta relacionada à física, porque é uma matéria que eu particularmente adoro, né? Desde a época do colegial. A antiga, não sei como chama agora, é aquela fase da escola preliminar à faculdade, à universidade, né? Eu gosto muito de física e acabei fazendo engenharia por conta disso também. E o Tom é físico, né? E estudioso da consciência, e em geral os papos mais profundos são aqueles sobre consciência, livre-arbítrio, como o recente vídeo que eu publiquei. Mas assim, eu adoro explicar, tentar traduzir de uma forma simples, né, alguns conceitos que às vezes são pintados como sendo muito complexos e ininteligíveis, né? As pessoas às vezes douram demais a pílula e complicam as coisas em vez de simplificar. Eu tento aqui fazer a coisa da forma mais simples e direta possível, né? Afinal, ninguém aqui está querendo fazer um curso de física, e muito menos de física quântica, né? Na universidade, nem fazer uma pós-graduação, nem desenvolver fórmulas, nem estudar matemática avançada para poder entender as equações desse conceito. Nada disso é necessário, né? A física quântica ela e as suas propriedades e os seus cálculos interessam aos físicos e aos engenheiros, especificamente por conta das suas propriedades, que é o que eles estudam, né? Aquelas equações estatísticas, no caso da física quântica, que descreve o comportamento das partículas, e que com essas propriedades eles conseguem desenvolver equipamentos, inclusive como o próprio celular, o computador que você está usando agora, né? E todo equipamento de telecomunicação envolvido na transmissão da imagem, do som, tudo isso usa propriedades da física em geral e da física quântica em particular, né? Sem esses estudos e validados e mais do que comprovados, né, nada disso seria possível, né? Porque você sem esse conhecimento não conseguiria construir os equipamentos, ok? Não que os efeitos não existam, os efeitos existem independentemente dos físicos e de suas teorias, né? Porém, o conhecimento disso é que permite o desenvolvimento dos equipamentos, né? E a física quântica é fundamental porque ela trata das partículas, né? E aí você fala, mas eu não vejo nenhuma partícula, mas no entanto, supostamente, né, na corrente elétrica ou num sinal eletrônico pelo ar entre uma antena e outra, né, são ondas eletromagnéticas ou partículas circulando. É nesse nível que as coisas funcionam, né? Dentro do seu equipamento são as partículas se movimentando, carregando sinais positivos, negativos, zeros e uns, que permitem gerar todo o funcionamento dele. Então nada disso funcionaria ou existiria se não tivessem estudado e aprendido as propriedades estatísticas das partículas através da física quântica, ok? Agora, nada disso é necessário para entender o que são determinados efeitos da física quântica, ok? Pode ser explicados em palavras normais, da mesma forma que o livro do Tom é escrito em palavras normais. Não é um livro de física quântica, é um livro sobre consciência, e baseado em física digital, né? E sobre a realidade, o funcionamento da realidade e o nosso papel no funcionamento, o nosso funcionamento interno e nossa interação com essa realidade. Agora, a partir dessa teoria, né, dessas ideias, você consegue também entender e explicar os fenômenos inexplicáveis, inclusive os da física quântica, da relatividade, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas qual é a prova de que a realidade é virtual? Existem muitas evidências.
O efeito do emaranhamento ou do entrelaçamento que eu vou explicar aqui é uma das evidências de que a realidade é virtual, ok? A velocidade da luz limite fixa é outra evidência que colabora na direção da conclusão de que a realidade é virtual. Então tem várias, né? O efeito da dupla fenda e o papel do observador, né? Tudo isso aí são evidências da consciência e da realidade virtual, ok? Então isso você precisa entender um pouco mais profundamente aí as ideias do Tom para chegar nesse ponto. Mas o que eu quero explicar aqui hoje, então, é sobre a pergunta da seguidora e da leitora aqui, ela pediu especificamente para que eu explicasse um pouco sobre o que é o entrelaçamento ou emaranhamento quântico, ok? Então, dado esse preâmbulo aí, para a gente poder chegar onde queremos chegar, a coisa é muito simples, ok? Eu acabei de publicar, se você puder dar uma olhada, olha aí, a última publicação antes deste vídeo, tá? Ela mostra duas partículas simbólicas, esféricas, né? As partículas nem são materiais, muito menos esféricas, mas é como elas são simbolizadas. Então, tem duas partículas ali mostrando o que seria o spin, ou giro, ou direção da partícula, tá? E tem um modelo simples, né? Também idealizado, não tem nada a ver com a realidade, né? Mas funciona para efeito de cálculos, tem funcionado durante muito tempo, de um átomo, né? Com partículas no centro e com elétrons ao redor. As partículas do centro são prótons e nêutrons, né? Os nêutrons são partículas neutras sem carga. Os prótons são partículas positivas, cada uma tem um sinal positivo, e os elétrons à sua volta são partículas ínfimas, mínimas, né? Praticamente, né? É uma nuvem de probabilidade, elas não são propriamente sólidas, né? E elas têm carga negativa. Então o núcleo é positivo e a nuvem de elétrons, o Sol é como se fosse o Sol, é positivo, e os elétrons são os planetas à sua volta, são negativos, cargas negativas. Então, tudo isso são partículas. Então, as partículas é que formam o átomo. E além dos prótons e nêutrons, existem outras partículas muito menores que formam os prótons e os nêutrons, ok? Por mais que os cientistas quebrem, eles só encontram espaço vazio e supostas partículas menores que nunca são materialmente encontradas, tá bom? Mas esse é um modelo que permite o uso, né, e a compreensão do funcionamento disso. Então, alguma dessas partículas, né, então, olhando para o spin das partículas, né, as partículas formam o átomo, tá? Mas elas individualmente, então, uma das propriedades que ela tem, né, carga, velocidade, direção, e giro, né, spin é uma dessas propriedades. E essa propriedade de giro ou spin, aonde ela está girando numa direção e o vetor aponta para baixo, ou está girando na outra e o vetor aponta para cima, ok? Então, as partículas podem estar em apenas duas posições. Não existem posições intermediárias. Por quê? É outro mistério, né? Mas, assim, o que se descobre é que aquilo não é uma representação da realidade física. Então, aquilo é uma representação da realidade física, mas não é a realidade, que nem é física e nem pode ser visualizada pelo tamanho das partículas. Então, é uma representação, tá? Sabe-se pelas medições e pelas averiguações que a partícula, nesse quesito de spin, de giro, ela tem dois estados. É um nome que foi dado, por isso que é representado girando, mas o fato é que ou ela aponta com o centro para baixo, girando numa direção, ou aponta para cima, girando na outra direção. Então a partícula tem essas duas posições para assumir, e só essas. Qualquer partícula que você pegar, ou ela vai estar de um jeito, ou ela vai estar do outro, tá? Entendido isto, vamos falar o que é o tal do entrelaçamento ou emaranhamento. Então, que também não interessa o processo físico dos equipamentos ultra complexos dos cientistas, dos físicos, para fazer o emaranhamento entre duas partículas. O que eles estão construindo é um relacionamento direto entre as duas partículas. Emaranhamento ou entrelaçamento nada mais é do que um relacionamento. As partículas são individuais e estão soltas por aí. Quando você faz, através de um processo
físico, científico, o emaranhamento dessas partículas, elas ficam conectadas. E para estar conectadas, uma está apontando numa direção e outra na outra. Uma gira numa direção e a outra gira na outra, ok? Então, elas não conseguem ficar emaranhadas girando na mesma direção. Após o emaranhamento, a conexão entre as duas partículas, elas estão girando e apontando em direções opostas, ok? E a partir do momento em que elas estão conectadas, então, emaranhamento nada mais é do que uma conexão entre as partículas construídas por um processo físico e científico, né, e medível, né, mensurável, não medível, perdão, né? Um neologismo. Mensurável, né, constatável, tá? Por estudo das suas propriedades, mas elas estão lá conectadas, uma numa direção e outra na outra, tá? A partir desse momento em que elas ficaram conectadas, uma vai estar sempre numa direção e outra sempre na outra. Se você vier, isso aqui é a propriedade do emaranhamento, depois que você as conecta, se você gira uma delas, imediatamente a outra gira. Elas não conseguem ficar apontando para a mesma direção ao mesmo tempo. Então, elas estão conectadas, uma gira para cá, outra gira para lá. Isso aí é o entrelaçamento ou emaranhamento quântico. Elas ficaram conectadas e se você gira uma, a outra gira. Muda a posição de uma, a outra muda a posição. Acabou. Isso é entrelaçamento quântico. É um processo que eles submetem as partículas, colocam elas em contato de alguma forma que elas ficam conectadas, tá? E é como se fosse um casamento, tá? Então elas ficam conectadas, só que com esse processo automático aí, misterioso, né? De uma apontar numa direção, outra apontar na outra, automaticamente, imediatamente, tá? E aí quando você faz uma coisa, imediatamente ela muda a outra, você mexe numa, a outra muda. E aí, claro, a mente criativa dos cientistas os levaram a fazer experimentações com essas partículas e cálculos também, né? Os cálculos também demonstram isto, né? Que este entrelaçamento ele permanece independente da distância e a mudança é sempre imediata, automática, tá? E aí é que vem o problema, porque se elas estão próximas não tem problema nenhum, porque não há distância, não há tempo envolvido na transmissão da informação para haver a inversão da outra partícula imediatamente, tá? Mas aí você experimenta e põe uma partícula no laboratório de um lado da Terra, do globo, né, com toda aquela quilometragem no meio, aquela distância gigante, e você marca o tempo, põe os relógios e verifica que hora que você faz a medição. Tá? Aí você mede, faz a mudança do giro de uma partícula. Você gira uma para cá, a outra gira lá. Mesmo do outro lado do planeta. E os cálculos mostram que se você levar do outro lado do sistema solar, elas continuam trabalhando sincronicamente. Tá? Gira uma, a outra gira imediatamente. E se você puser do outro lado da galáxia e do outro lado do universo, elas vão continuar fazendo isso imediatamente. E aí você pergunta, qual é o problema disso? É porque isso quebra uma das principais leis da física, né? Como nós a compreendemos, que é da relatividade, onde existe um limite da velocidade da luz constante como teto de velocidade do sistema, ok? O sistema em que a gente vive, esta realidade de 14 bilhões de anos-luz, ela obedece regras, né, que são representadas nas leis da física. E uma delas é a relatividade, que diz que a velocidade máxima é a velocidade da luz, ok? 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado, tá? E acima disso nada anda. E a velocidade da luz está indo uma contra a outra, né? Duas partículas ou duas naves indo à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por hora para lá, 300 mil quilômetros por hora para cá. Quando elas cruzam, uma percebe a outra andando apenas a 300 mil quilômetros. Não estão a 600 mil quilômetros porque não pode, é uma regra inquebrável, né? Então, as velocidades, no caso da luz, não se somam. Chegou na luz, mesmo se tiver uma oposta da outra, eu vejo esta a 300, eu vejo esta a 300, e uma vê a outra a 300 também. Não dá para ver a 600, porque não é permitido pelas regras da física detectadas e calculadas pela relatividade.
Então, nada deveria andar mais rápido que a velocidade da luz. No entanto, se você tiver uma partícula entrelaçada, ela desobedece esse sistema da velocidade da luz, porque mesmo do outro lado do planeta ou do outro lado do universo, essa partícula imediatamente ela responde à mudança, né, do spin de um lado para o outro. Então ela esquece a velocidade da luz, que nada pode ir acima disso, e instantaneamente, a qualquer momento, ela muda o spin do outro lado do planeta e do outro lado da galáxia e do outro lado do universo. Tá? Então, isso é mais um dos grandes mistérios da física quântica, porque a física quântica estuda, mede, explica o funcionamento, o mecanismo, faz os cálculos, mas ela não tem a menor ideia de por que isso acontece, ok? Mas isso já acabei, tá? Emaranhamento é isso, conecta duas partículas, elas ficam invertidas, e quando você gira uma, a outra gira ao mesmo tempo, tá? Isso é entrelaçamento e emaranhamento quântico. Então, agora, o emaranhamento quântico implica num paradoxo de quebra de outra lei da física, tá? Que é a velocidade da luz como teto. Tá? Então, ela transmite informação instantaneamente a velocidade instantânea, não acima da velocidade da luz, ok? Ela esquece essa regra, ela quebra essa regra. E a física não explica isso, por isso chama-se paradoxo, né? É inexplicável pela física materialista tradicional. Agora, se você adota a física digital, né, que é uma física muito melhor para explicar tudo isso e eliminar todos esses paradoxos, isso é muito simples, porque não depende de espaço, ok? Depende de programação. Então, se você, quando conecta uma partícula com a outra, você está conectando ela via a programação da realidade, do funcionamento dela. E essa programação da realidade é externa à realidade, ela não obedece às regras internas da realidade. O que estiver programado lá vai ser feito. As leis da realidade estão programadas lá dentro, né? Mas no caso da mudança de spin, está lá, é automático. Se você tem determinada partícula no spin X, ela está conectada com a outra, quando mexer numa, a outra mexe. Então segue as linhas de programa, mexeu numa, a outra mexe. E dentro do computador da consciência, né, da consciência fundamental que gera tudo isso, não existe distância. A distância é uma ilusão gerada na realidade virtual. Então, para a realidade superior que suporta esta realidade, né, a nível de programação, para a sua existência, existem estas regras podem estar lá, vamos dizer, descritas em funcionamento, e ela não depende do limite da velocidade da luz. Aliás, o limite da velocidade da luz é outro indicador de que a realidade é virtual. Por quê? Qual é a velocidade máxima que existe dentro da nossa realidade virtual? Se ela é programada, é a velocidade de circulação do programa. O programa passa por todas as instruções e volta, e volta, e volta, e vai fazendo loops e vai gerando a imagem tridimensional, né? Uma vez com alterações a cada loop de circulação. Então, nada anda mais rápido que a velocidade do loop de programação. O tempo que demora o ciclo de programa para fazer a rodagem e a atualização da tela virtual 3D, né? É a velocidade máxima, 300 mil km por segundo é o que a gente percebe aqui. É o deslocamento de um pixel num tempo unitário, né? Um quantum de tempo, um quantum de espaço num quantum de tempo. Então é o máximo que pode deslocar de velocidade, que depende do clock do programa. Tá? Sei que esta explicação é mais complexa, né? Precisaria de um foco só nela, tá? Ou precisa ler os livros e entender. Tá? Não é o objetivo aqui, mas eu estou dizendo o seguinte, é que a teoria My-Big-Toe, tratando a realidade como virtual, explica com facilidade o fenômeno do entrelaçamento. É uma linha de programa, ok? Você mexeu numa, a outra mexe, não depende da distância, não quebra regra nenhuma. E a velocidade da luz é um teto porque é a velocidade máxima do programa. Mas na execução de uma linha, ela é imediata, não tem esse limite para esse termo. Então funciona para a maioria das coisas, mas para as partículas, em função da programação específica, para o funcionamento delas, no limite da definição da tela da realidade virtual, isso não representa impedimento, ok? Então, só resumindo e voltando e fechando o tema,
porque o objetivo principal era esclarecer a seguidora aí sobre o que é entrelaçamento. Entrelaçamento ou emaranhamento quântico é a colocação de duas partículas em sintonia, em conexão, de forma que elas, quando você muda o spin de uma, a outra muda imediatamente. Então isso é uma propriedade fantástica, tem muitas propriedades, né? Permitiria a comunicação, por exemplo, entre dois pontos distantes da galáxia instantânea, né? Inclusive entre dois pontos da Terra, né? Se a gente for para Marte, já levaria quase 1 hora, não sei, meia hora, não lembro quanto tempo é, entre você fazer a pergunta chegar lá via onda eletromagnética, o cara responder mais meia hora, sei lá, 1 hora, grosso modo, né? Não estou falando precisamente, eu não lembro, mas começa a demorar, né? Pela distância, a velocidade da luz você não pode ser superada, ela tem que ser obedecida pela onda eletromagnética, né? Então você pode imaginar eventualmente um comunicador instantâneo, onde a pessoa, dentro desse comunicador tem uma partícula e lá no outro comunicador tem outra. E os zeros e uns são transmitidos à medida que você muda estes spins, né? E aí ele muda instantaneamente, então é como se fosse um telégrafo à distância, mandando zeros e uns, e você vai compondo as palavras com os espaços, os zeros e os uns, e começa a transmitir informação a distâncias. Comunicação permitiria, então, por exemplo, a criação de um comunicador instantâneo para distâncias daqui para Marte, e daqui para outra estrela, e daqui para outra parte do universo, né? Então, a gente imaginando que a tecnologia evolua para poder usar essa sincronia das partículas como transmissor de informação, a transmissão da informação seria instantânea. Isso provavelmente também teria um impacto gigantesco para propriedades de computação, né? E por aí afins, né? À medida que isso possa ser posto ao uso, mas assim, não tem, vamos dizer, ainda utilidades práticas tecnológicas, mas existe a constatação de que o fenômeno existe e funciona assim. Não fui eu que inventei, só estou esclarecendo aqui o que é esse entrelaçamento, tá bom? Então espero que tenha ficado claro, que tenha sido útil o vídeo e que tenha sido também interessante para a maioria, além da pessoa que perguntou, tá bom? Um bom dia para vocês.